Então vamos lá. A série desse mês vai ser a Simplesmente Crente, que eu inventei esse nome com muita criatividade, baseado nesse livro. O livro do Michael Horton, chamado Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. Esse livro me impactou muito e ele vai ser o livro que a gente vai estudar durante esse mês. Ele não é um livro expositivo, ele é um livro de ideias, então eu não consegui extrair pregações dele. Se você for ler o livro, você vai perceber que minhas pregações não são necessariamente coisas do livro. Então eu estou basicamente sendo inspirado só, pegando algumas coisas desse livro e tal, e tentando jogar aqui, né? Então, ele vai falar um pouco sobre a ideia de ter uma vida extraordinária ou uma vida ordinária. Os temas da mensagem vão ser bem interessantes, né? O tema da mensagem vai ser uma vida ordinária, um ministério ordinário, uma missão ordinária, uma adoração ordinária. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas aí. Se você disser, eu já vi isso em algum livro, pronto, foi esse livro, eu copio, mas eu cito a fonte, tá certo? Então, vamos lá. Eu fiz um slide muito feio, e mandei para Juan. Aí eu fiz, Juan, se tiver ficado terrível, eu não passo. Ele fez, ficou lindo, Tiago. E aí ele me deu esse slide, que ele basicamente refez tudo. E agora ficou bonito, então nem eu estou entendendo mais, cadê meu slide? Mas beleza. A mensagem de hoje é: volte sempre quando um Deus extraordinário encontra pessoas ordinárias. Esse é o tema da mensagem de hoje, vai ser baseado no livro de Evangelho de João, capítulo 21. Então, abra aí sua Bíblia. Você que é desviado não trouxe a Bíblia, eu trouxe, está aqui. Olha só, Tiago é high-tech agora. Uau! Isso é Prezi, Tiago? Não, é PowerPoint mesmo. Então vamos lá, abra aí sua Bíblia. Quem não trouxe, eu estou colocando aí. Então acompanha comigo, você pode abrir aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Esse vai ser o capítulo todo da mensagem de hoje, mas eu não vou ler todo por inteiro agora. Eu vou ler só um pedaço para vocês e a gente vai lendo o restante do capítulo. Então você fica com sua Bíblia aberta e a gente vai lendo aos poucos. Então vamos lá. Eu vou ler primeiro do versículo 1 até o versículo 3. Quem abriu, diga amém. Alguém não abriu, diga espera, pastor. Beleza. João capítulo 21, versículos 1 a 3, primeiramente. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, obrigado pela bênção de estarmos aqui juntos, ó Deus, pela bênção da tua palavra, pela bênção, ó Deus, de poder reunir, ó Deus, tantos jovens aqui numa noite, para poder ouvir a tua palavra, para poder aprender mais de ti, Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso coração, da nossa mente, nos faz, ó Deus, aprender a te amar mais e a te buscar mais e a ter um ano, Jesus, de mutualidade, um ano de adoração, um ano de uma vida dedicada a ti, Senhor. Assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de João, que com certeza vocês já conhecem, já ouviram falar, é meio que um capítulo final, assim, meio que um prólogo, sabe, do Evangelho de João, algo que parece que escrito depois por algum discípulo do próprio João, lógico, e algo que tinha um objetivo, alguns objetivos muito específicos. A gente está falando aqui de Pedro e de um momento em que Jesus ele trava um diálogo com Pedro sobre Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. A gente vocês já ouviram alguma pregação sobre isso? Esse é um capítulo muito enigmático, muito diferente de toda a narrativa de João, mas ela tinha
um objetivo, alguns objetivos específicos. Um deles era o objetivo de tentar acabar com o mito de que João não morreria, né? Que Jesus ele explica isso no final. Outra era responder porque alguns atos de Jesus não estavam descritos no Evangelho. E aí no final ele diz que se fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, iria levar muitos livros. Então ele acaba com outro problema, que era o problema do fato de que os evangelhos não trouxeram tudo que Jesus fez, mas apenas algumas coisas inspiradas pelo Espírito Santo. Um outro ponto importante do capítulo 21 de João é o fato de que como é que a igreja aceitaria um Pedro como apóstolo, sabendo e sendo do conhecimento de todo mundo que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Que ali no momento da crucificação, lógico, todos fugiram, com exceção de João, mas Pedro foi o que ficou, mas ficando, negou Jesus 3 vezes. Então era necessário, de alguma forma ali, mostrar, através desse capítulo faz isso, ele consegue mostrar que houve uma busca de Jesus à pessoa de Pedro, houve uma restauração da vida de Pedro, legitimando então o ministério apostólico de Pedro para toda a igreja. Então o capítulo 21 de João ele é extremamente importante. E ele começa dando o norte, ou dando o grande objetivo do capítulo, que é o quê? É mostrar um Pedro, agora que ele negou Jesus 3 vezes. Você lembra que a Bíblia diz que Pedro chorava amargamente, ou seja, um Pedro extremamente arrependido pelo que fez. Um Pedro que já tinha visto Jesus ressurreto, mas que de alguma forma parece que era um Pedro que ainda não tinha entendido que ele tinha condições de voltar ao ministério. Então imagine alguém que nega Jesus 3 vezes, que consegue ver Jesus ressurreto, que se arrepende dos seus pecados, mas de alguma forma ele fica travado em seu ministério. E a frase interessante que ele diz é: vou pescar. Ele está reunido ali com alguns apóstolos e com mais 2, e nisso ele diz: vou pescar. Só que lembre, Pedro foi chamado ao ministério dizendo que ele não era mais um pescador de peixes, ele era um pescador de homens, de vidas. Mas de alguma forma, talvez pelo que o pecado fez na vida de Pedro, ele abriu mão do ministério dele e deixou de ser um pescador de homens, de vidas, e voltou a ser um pescador de peixes. E aí ele diz: vou pescar. O vou pescar de Pedro eu não tenho mais condições de viver nada de ministério, de evangelho, de nada disso não. Vou seguir minha vidinha aqui, fazer o que eu fazia antes e tudo mais. Sabe, você que liderava algo, que tinha uma vida atuante em alguma esfera e por causa de um pecado, por causa de algo que você fez, você simplesmente se afastou. Você se afastou da igreja, se afastou do Senhor, se afastou de amigos, se afastou de alguma forma e ficou somente pescando ali. Vou pescar. Tem uma música de João Alexandre que o nome dela é Vou Pescar. E eu botei um pouquinho do que ela diz aqui. Ele diz assim: vou pescar. Parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe? Isso talvez seria bem o que estava na cabeça de Pedro ali, né? Me afastei do Senhor, vou pescar. Quem sabe ele fala comigo de novo? Quem sabe ele me chama de amigo de novo? Quem sabe ele se aproxima de mim de novo? Então esse é o contexto de Pedro. E aí vamos continuar. Agora que você entendeu o contexto aqui desse capítulo, eu queria ir para o meu primeiro ponto. Vamos ler João 21, do versículo 4 até o versículo 6. Ele diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse:
lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Tem uma coisa interessante aqui, que é quando eu começo aqui minha observação com vocês, é a gente ver o próprio Jesus chegando ali. Então imagine a cena, aquele monte de macho dentro de um barco, tudo seminu, né? Ficavam meio pelados ali para pescar, e no alto mar, pescando, chega um cara do nada, lá na praia, tá vendo a cena, tá visualizando, tá sentindo o vento na sua cara agora, de tão real. Ei, tem peixe? Que pergunta que se faz, velho. Um monte de gente pescando, pescaram a noite toda, não pegaram nada. Nada. Você imagina o que é passar a madrugada pescando e não pegar nada? Vocês já pescaram? Alguém já pescou? Só eu? Meu Deus do céu, ninguém aqui... Tem que inventar outra metáfora aqui, porque essa de pescar está muito distante de vocês. Eu pesquei já uma vez, é uma coisa maravilhosa. É uma alegria quando você pega alguma coisa, você fica radiante assim. Tá bom que eu devolvo os peixes, eu tenho pena. Mas, uma vez eu pesquei de cima de uma ponte. A água do rio ficava beijando a ponte. E aí eu pesquei, demorou, mas eu peguei um peixe tão grande, gente, tão grande, mas tão grande, que quando eu puxei o bicho, a água baixou o nível. Eu nunca vi isso. Vocês estão rindo, eu queria ter filmado. Vocês estão achando que é mentira. E é um pouquinho mentira. É verdade que eu pesquei. Mas eu pescava, mas eu pegava peixe muito pequeno, né? Mas teve uma hora que eu peguei um grandão assim, e a alegria é tamanha. Só que o que é o problema de você pescar e não pegar nada? Porque pescar é uma coisa muito chata, porque você tem que ficar lá parado, aquela coisa impaciente e tudo mais. Imagina os caras que passam a madrugada toda tentando pescar e não pega nada. E chega um cara que eles não reconhecem e diz, você pegou alguma coisa aí? Não pegamos nada. Então faz o seguinte, pega aí do lado direito, que do lado direito você vai achar peixe. Rapaz, os caras lançaram a rede do lado direito. O lado direito aqui não era bem o lado direito, a gente veio trazer para o direito, mas é o lado certo, né? Eles assim, joga em tal lado. Então, ele jogou no lado certo, e no lado certo ele conseguiu pegar tanto peixe que quase rasgou a rede. O que é interessante nisso é que você vê um Jesus que ressuscita, e o próprio ato da encarnação de Cristo é um ato extraordinário. Vamos começar a introduzir esse termo aqui para a gente. Vamos pensar em ordinário, aquilo que é natural, aquilo que é comum, aquilo que é padrão, aquilo que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Isso é ordinário. Não pense em ordinário como uma coisa ruim. Pense em ordinário como uma coisa comum. Talvez a gente idolatra tanto o extraordinário hoje que ordinário virou adjetivo de coisa ruim. Mas ordinário é aquilo que é comum. Tá certo? Encarnar e nascer de uma virgem, isso é ordinário ou isso é extraordinário, gente? Extraordinário, que coisa boa. Sei que alguém ia dizer aqui que isso era ordinário, né? Isso é extraordinário, show de bola. Isso é uma coisa muito fora do comum. E aí veja, ele encarna, vive uma vida, um ministério todo, morre e ressuscita ao terceiro dia. E isso é ordinário ou extraordinário? Isso é extraordinário. E aí você vê esse Jesus ressurreto, esse Deus extraordinário, sentando com pescadores para comer peixe e pão. Você vê um Deus extraordinário que para alcançar um Pedro de volta, que para trazer Pedro de volta, senta na areia da praia, feito você no Réveillon, sabe? Senta na areia da praia, faz uma fogueira, assa um peixe, aparece um pão. Ele diz, pegue ali, que ali tu consegue peixe. Faz um milagre, outra coisa extraordinária,
Um Deus extraordinário, um Deus que é o rei, o soberano sobre a natureza, um Deus que coloca os peixes no lugar certo, algo totalmente extraordinário. E ele faz tudo isso para quê, gente? Ele faz tudo isso para alcançar Pedro. Pedrinho, você está ruim, Pedrinho, você está triste, você está mal, você está pescando aí triste, porque você não acha que não pode mais pescar almas para mim, então eu vou aí comer um peixinho com você, eu vou aí sentar nessa roda aí e vamos conversar junto, vamos comer um peixe junto, vamos comer um pãozinho junto. Você vê um Deus extraordinário fazendo coisas ordinárias, vivendo coisas comuns, vivendo coisas simples, coisas do dia a dia, como comer, como sentar à mesa. É interessante isso, para a gente já começar a introduzir isso também, o fato de que um Deus extraordinário, ele se ocupa e se preocupa com coisas ordinárias. Talvez a Bíblia não se demore tanto a retratar coisas ordinárias da vida, mas as coisas ordinárias da vida, elas existem. Sentar à mesa é ordinário e é maravilhoso. Sentar com os amigos, comer um peixinho, vai na peixada do amor, come um peixinho lá, é ordinário? É, mas é maravilhoso. Ah, mas esse peixe, Tiago, eu paguei. Não foi uma coisa extraordinária, mas é maravilhoso. Um Deus extraordinário vive o ordinário através da graça de alcançar Pedro de volta. Um Deus extraordinário se ocupando em coisas ordinárias. Vamos continuar a leitura do texto? Do 7 ao 14 agora. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava aqui é João, tá? Então João disse a Pedro, Pedro, rapaz, isso é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, como eu disse para você, eles ficavam meio que seminus pescando, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Você tem noção disso? O cara estava no mar. Vê só, versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, versículo 9, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Deixa eu tentar mostrar algo primeiro para você nesse texto. Tinha uma coisa interessante, e o Hendricks ele fala isso, ele diz que João era sempre o que via antes, mas Pedro era sempre o que agia antes. João via primeiro. Pedro, vendo o que João tinha visto, agia primeiro. João era o cara mais sábio. Pedro era o cara mais afoito. João via, Pedro fazia. Eu tinha um amigo que era assim, eu tinha um amigo que era muito esperto e eu era o afoito. Quem se dava mais mal na vida? Eita, eu acho que eu vi não sei o que ali. O afoito corre. E o inteligente fica e espera ver o negócio e ver se vai dar certo. João via, Pedro corria. João, quando vê os peixes lá, um monte de peixe, ele lembra a pesca maravilhosa lá, ele lembra o milagre já da pesca que já tinha acontecido entre eles. E ele diz, esse homem que falou com a gente lá na praia, pedindo peixe e mandando a gente pescar no lado certo, lá na praia, esse cara é Jesus, Pedro.
Rapaz, quando o João estava dizendo assim, aquele cara é Pedro já estava botando na roupa, botando no cinto. Zuz, puf, pulou no mar. Você não entendeu aqui, ó. Era 150 peixes, velho. A rede não se torou por outro milagre. Você vai pescar. Quem chamou para pescar? Pedro. Os outros que disseram assim, eu vou com você. Estou nada para fazer. Estavam a 100 metros, 90 metros da praia. Quando diz assim, aquele é Jesus, o cara pula e vai embora do barco. E os caras, peraí, velho, vai deixar a gente aqui, ó, sozinho com os barcos, peixe e tal. Pedro vai nadando, gente. Tem noção que acaba afoito? E Pedro, ele foi assim o tempo inteiro. O tempo inteiro, Pedro era o cara que queria ser o primeiro a chegar. Jesus ressuscitou. Corre Pedro e João, quem chega primeiro? Jesus diz assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem se levanta para falar primeiro? Pedro. Coisa boa quando ele falou coisa boa, né? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Coisa boa, falou coisa boa. Logo depois, ele fala besteira. Ele diz, nunca deixaria que isso acontecesse, não sei o quê. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Bom, cara, uma hora ele fala pelo Espírito Santo, a outra hora, 3 versículos depois, ele consegue falar pelo cão. É de uma bipolaridade espiritual, gente, incrível. É o erro de quem quer sempre chegar primeiro, o erro de quem quer sempre falar primeiro, o erro de quem quer sempre fazer primeiro, o erro de quem, em alguns momentos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, capítulo 10, fala deles discutindo quem ia ser o maior deles. Eu imagino Pedro dizendo, eu sou o maior. Com certeza. Sabe, o cara que quer sempre viver o extraordinário. Jesus está ali, ele sai correndo atrás de Jesus. Quem foi que viu Jesus andando nas águas e disse, eu vou também? Está andando nas águas? Que parada é essa? Andar nas águas? Eu quero andar nas águas também? Primeiro passinho deu certo. Segundo passinho de Recife. Lembrei agora dessa desgraça. Deu certo. Depois caiu na gaiola. Não deu certo. Não deu certo. Sabe, o cara afoito demais. O cara... Falar de Pedro na gaiola foi moral. Então, o que é interessante na história de Pedro é que a gente vai ter um Pedro ordinário, como todos nós somos ordinários. No sentido positivo, gente, não é algo negativo. Eu não estou lhe diminuindo, eu só estou nos colocando no nosso lugar. Nós somos ordinários. Nós somos pessoas comuns. Não tem nenhuma quarta pessoa da Trindade aqui, não tem nenhum super santo. Somos ordinários, somos pessoas ordinárias. Agora a questão é que eu tinha um Pedro ordinário, como todos nós, insistindo em viver apenas o extraordinário. Isso aqui eu tirei do livro do Michael Orton. Ele diz assim, os adjetivos que a gente mais usa hoje são os seguintes. Radical. Rapaz, como é que foi lá o evento? Foi radical. Foi épico. Foi revolucionário. Como é que foi o culto? Foi transformador. Como é que foi o louvor? Foi impactante. Como é que foi a pregação? Foi o máximo. Como é que você está vivendo ao extremo? Como é que está a sua vida? Incrível. Como é que você é? Eu sou inovador. Tem uma frase que diz, se toda frase que você fizer tiver um ponto de exclamação, ou todo o verbo estiver em negrito, nada ficará destacado. A gente vive numa sociedade a gente tem uma sede pelo extraordinário
Me entenda. A gente tem uma sede tão grande pelo extraordinário que a gente não consegue mais se contentar com o ordinário. A gente não consegue mais se contentar com as coisas simples. Sabe quando você ia na locadora? Alguém aqui é do tempo de locadora de filme? Ah, que coisa boa, muita gente velha. Sabe quando você ia na locadora? Você ia na locadora, era 5 filmes por R$10. Tinha que entregar rebobinado. Na segunda-feira, final de semana. Se eu chegasse no sábado, sábado era às 4 que abria a locadora. Se eu chegasse às 5, já tinham levado todos os filmes bons. Os extraordinários já tinham ido embora. Titanic, já tinham levado Titanic já. Já tinham levado o que mais? Lagoa Azul já tinha vazado rápido. Né? Eu quero uma pena. Já tinha ido, o hypezão lá já tinha ido embora. Entendeu? Tem mais algum aí do hype? Tinha tudo indo embora. Aí você chegava lá, eu gostava de ficar fazendo assim, tac, 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 tac. Os bichinhos assim, ó. Era lindo. Tinha ido embora. O bom tinha ido, o extraordinário tinha ido embora. Mas o que a gente fazia? Não perdia a viagem. Pegava um filme ordinário e levava para casa. E se permitia assistir. E era bom. E era bom. Geração streaming hoje, Netflix, que a gente passa mais tempo escolhendo do que assistindo, você não se permite assistir um filmezinho ordinário. Primeiro que 5 amigos têm que lhe indicar essa série. Se só 4 indicar, não vou assistir qualquer coisa. Quem sou eu para assistir qualquer coisa? Né? Ah, surgiu uma série nova agora. É quase igual a Game of Thrones. Não vou assistir. The Witcher. Não vou assistir. Não vou assistir porque se não for extraordinário como Game of Thrones, eu não vou assistir. Aí foram dizer assim, Tiago, você tem que assistir Vikings. Eu fiz, é bom, é igual a Game of Thrones. Game of Thrones virou o adjetivo novo agora, entendeu? Se não chegar perto aqui, eu não vou perder tempo fazendo isso. Como a gente se acostumou a ter tantas coisas à disposição e a ter, sabe, todos os streams nos permitem isso, todas as coisas hoje nos permitem isso, né? Você vai comer, você aceita comer qualquer coisa? Não, tem iFood para isso. Com iFood eu como o que eu quiser, o que for extraordinário, eu peço e chega. No tempo que tinha rádio, que você tinha que ouvir aquela música e pronto, ou então era uma fita que você tinha que passar a fita, 3 músicas, virar ao avesso, para tentar chegar, pegava o meio da fita, aí virava a fita de novo, voltava de novo, era uma luta achar uma música. Hoje eu boto no Spotify. Eu só ouço o que é extraordinário e eu não me perco ouvindo o ordinário, eu não me perco comendo o ordinário, eu não me perco mais assistindo o ordinário. Eu quero a comida extraordinária, eu quero a música extraordinária, eu quero o filme extraordinário, eu quero o pregador extraordinário, eu quero a igreja extraordinária, eu quero viver o extraordinário, porque o comum não me interessa mais. E o grande problema de quem quer viver somente o extraordinário é que essa é a geração de pessoas que mais têm acesso ao extraordinário, mas é a geração de maior problema com depressão em toda a história. A geração com mais acesso ao extraordinário é a geração mais deprimida de toda a história. É a geração com maior problema de suicídio, com maiores problemas de doenças mentais. É a geração que tem acesso às coisas extraordinárias. Por quê? Qual a lógica de termos sempre acesso ao extraordinário, mas vivermos tantos e tantos problemas, porque ninguém consegue viver de extraordinário? Porque como tudo é extraordinário, eu quero um namorado que seja extraordinário também. Aí o exemplo do namorado é bom? Pense num exemplo bom. Cheguei onde eu queria. Você tem 10 mil seguidores, 5.100 são mulheres. Mas o cara não consegue achar a extraordinária. Como é que você tem tanta gente hoje e você não consegue achar o extraordinário? Gente, no meu tempo, ou você namorava a dentuça, ou você namorava a zaroia,
Ou você namorava a fedorenta, ou você namorava a menininha que sobava da sala. E que, coincidentemente, ela gostava de você. E dava certo, as pessoas se amavam, casavam por 50 anos. Você achava alguém ordinário e casava com alguém ordinário. E aquilo era extraordinário. Dava certo. Hoje a gente vive dentre evangélicos, eu não estou nem saindo muito do nosso contexto. Dentre evangélicos, você vê uma taxa de divórcio hoje praticamente igual de uma taxa de divórcio entre não evangélicos. O que é que está acontecendo? A gente se pega em princípios mundanos de ir atrás de um relacionamento extraordinário. Uma namorada que seja extraordinária. Aí faz uma lista do tamanho do mundo, sai olhando, dando em cima de 150 meninas, atrás da pessoa extraordinária. Nós, pessoas ordinárias que somos, estamos acostumados agora, ou estamos nos acostumando a querer viver só coisas que sejam extraordinárias. Que sejam inéditas, que sejam épicas. Como é que foi o culto? Foi épico. Foi, meu Deus, o céu caiu, a nuvem subiu, Jesus apareceu, o Espírito Santo também, e eu senti um calafrio assim, e eu vou de novo. Aí quando ele vai de novo, não teve nada disso. Não vou mais. Por quê? Porque não foi épico. Porque não foi extravagante. Que minha adoração é extravagante. E é tão complicado isso, gente, que a gente tem pregador hoje em todo canto. Você tem pregador no YouTube, você tem pregador hoje em todo canto. Como você tem um streaming de uma vida espiritual também, você pode ir atrás de uma igreja. Tem gente que vive igreja virtual, tem gente que assiste pregação, é discipulado por um pregador pelo YouTube, e isso não é um problema em si. O problema é quando você tem como padrão o seu pregador do YouTube, aí você vem viver o seu momento ordinário, de um culto ordinário, com o seu pastor ordinário, de você com o seu culto ordinário, e você faz, Tiago eu gosto, mas Lucinho, né? Lucinho é extraordinário. Mas o meu pastor do YouTube é extraordinário. Aquela igreja que eu visitei, o louvor, gente, é extraordinário. O problema é que nem quando você consegue ser dessa igreja, isso é maravilhoso. Mas quando você não consegue, aí você vai viver um problema. Qual é o grande problema? A geração do extraordinário é uma geração de descontentes. A geração do extraordinário é a geração dos insatisfeitos. Aí vai assistir um filme, como não tem nada extraordinário, aí eu vou assistir esse filmeco velho ordinário aqui. Rapaz, tu tá assistindo um filme legal, ganhou aí um prêmiozinho na Europa. E tu tá reclamando, mas não é os Vingadores, né? É só a Liga da Justiça. Aí a gente vive uma geração de insatisfeitos. Nós, ordinários, sabemos que existem momentos na nossa vida que são extraordinários. Momentos na nossa vida com Deus que são extraordinários. Mas entenda uma coisa, se tudo for extraordinário, se todos os verbos estiverem em negrito, se todas as frases terminarem com exclamação, então até o extraordinário, que já é incomum, vai ser insuficiente para você. E se o extraordinário se tornar insuficiente, você vai ser uma pessoa descontente com tudo. E é por isso que a geração do extraordinário é uma geração de deprimidos. Versículo 15 ao 17. Jesus pega então esse Pedro extraordinário, acostumado a querer ser o extraordinário, e vai conversar com Pedro. Versículo 15. João 21, versículo 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: encher o bucho, comer um peixe e um pão, quer coisa mais ordinária? Pedir iFood? Não. Pegaram o peixe que deu, o pão que deu. Comeram lá, quando acabou tudo, Jesus, que é extraordinário,
faz uma coisa ordinária e conversa com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, olha que pergunta, gente. Você me ama realmente mais do que estes? Entendeu? Tu é o que mais ama, tu é o que mais me ama, tu é o que me ama de forma épica, de forma extravagante, de forma extraordinária, Pedro. Porque Pedro tinha dito isso, né? Pedro disse: eu nunca te negaria, Jesus. Aí Jesus disse: você vai me negar 3 vezes, Pedro, deixa eu te falar besteira. Essa parte é minha versão da Bíblia, tá? Deixa eu te falar besteira, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes. Deixa eu te querer ser o extraordinário das coisas. E aí, Pedro, Pedrinho, Peter, tu me ama mais do que todo mundo? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Deixa eu fazer uma interpretação mais rápida disso aqui. Esse texto é uma grande discussão teológica nunca resolvida. Se a gente for para o grego aqui, existe uma utilização de palavras de forma diferente. Você sabe que a gente fala de amor no grego através de algumas palavras que denotam uma classificação ou uma gradação de amor. Aqui no Brasil a gente chama amor, qualquer coisa é amor. Ah, eu amo você, eu amo essa galinha que eu vou matar já para comer. Ah, eu amo esse cachorro quente. Não é? Eu amo açaí. A gente usa amor de uma forma muito ampla. No grego a gente trabalha com a palavra do HP, né, que seria aquele, a gente chama de um amor divino, mas é um amor gracioso, é o amor de Deus. Fala-se de um amor eros, né, que é aquele amor mais erotizado, sensual, um amor de um homem para uma mulher. Apesar de que Paulo, quando vai dizer para o marido amar as esposas, ele diz para o marido amar as esposas com amor HP, não com amor eros, ou seja, ame sua esposa com amor de Deus. Então essa própria forma de usar a palavra, ela é meio confusa nas Escrituras. E tem o amor philos, né, de filosofia, de amizade. Então, o filéu, né, enfim. A forma como Jesus fala aqui, ele diz primeiro: Pedro, você me ama, ágape, mais do que todos esses? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu filéu, tu sabes que eu gosto de você. Tu me amas, Pedro, ágape, Senhor, tu sabes que eu te gosto. O Pedro extraordinário só gosta? O Pedro extravagante só gosta? Você notou o que Jesus quis fazer? Você me ama mais do que todos esses? Ele já com a vergonha na cara. Eu gosto. 2ª vez: Pedro, você me ama, ágape? Eu gosto. Na 3ª vez: Pedro, você gosta de mim? O próprio Jesus deixa então de falar ágape, fala filéu. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu filéu, eu gosto de você. Essa seria então a melhor tradução. O problema é que quando você vê, por exemplo, Carson, ele vai dizer que essa diferença de palavras ela é simplesmente aleatória. Porque no grego, às vezes, essas palavras eram usadas de forma aleatória. E você vai ver nas Escrituras que se trocava essas palavras de forma muito aleatória mesmo. Então, talvez essa mudança de palavra não signifique nada. Significa somente o fato de que Pedro negou Jesus 3 vezes e agora Jesus faz Pedro reafirmar o amor por ele 3 vezes. Isso, para a história da igreja, seria suficiente. Você concorda comigo? Que Pedro que negou Jesus 3 vezes? Sim, mas ele se arrependeu, Jesus o encontrou e ele reafirmou o seu amor por Jesus 3 vezes. Ponto final, a questão está resolvida. Só que outras pessoas, outros teólogos,
eles vão entender que essa diferença de expressões, ela é importante. Um cara que eu trouxe aqui para vocês, ele diz assim: além das várias interpretações por todos esses séculos do cristianismo, creio que podemos entender na atitude de Pedro um cuidado para não mais fazer afirmações tão grandiosas. Um cuidado de Pedro para não mais fazer afirmações tão grandiosas como tinha feito antes da morte de Jesus. Que afirmações grandiosas de Pedro, gente? Eu nunca te abandonarei, eu nunca negaria você, eu sou o que lhe amo mais, né? Então Pedro aqui ele teve um certo receio. Eu acredito nisso, porque tem algo que todo mundo concorda. A primeira pergunta de Jesus foi a mais importante, porque ele disse assim: você me ama mais do que os outros? Você me ama mais do que os outros? Então existia a mudança das palavras, deve haver algum sentido. E qual é o sentido? O sentido de pegar um Pedro que se acha extraordinário, que queria viver uma vida sempre extraordinária, fazer Pedro cair na real, botar o pé no chão e entender quem ele era. E aí, Pedro, você me ama mais do que todo mundo? Amo não, Senhor. Amo não. Pelas minhas atitudes eu só gosto. E gostar não era uma coisa ruim aqui, entendeu? Era amor também. Só que não era aquele amor tão extraordinário como ele outras vezes poderia ter afirmado. E mais do que um amor extraordinário, é a ideia de ser maior do que os outros. É a ideia daquele que quer ser mais santo do que todo mundo. É aquele que quer ter a adoração mais sincera do que todo mundo. O problema não é você fazer caras e bocas para adorar o Senhor. O problema é você achar que só com caras e bocas é que você adora o Senhor. O problema não é você gostar da coisa extravagante. O problema é você achar que Deus só está no extravagante. Que Deus só age no extraordinário. O que acontece então aqui é um Deus extraordinário que resgata pessoas ordinárias. Assim, Pedro, tu não ama mais do que todo mundo, não. Terminar aquela música de João Alexandre para vocês. Ele diz assim: o homem junto à fogueira convida para a ceia, para uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Sabe o que é interessante no final? A última resposta de Pedro é que diz assim, Jesus diz, Pedro, então você gosta de mim? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor. Vê meu coração e me dá as respostas. Sabe, a pessoa apaixonada demais, a pessoa extraordinária demais, ela acha que sabe tudo, que entende tudo, que está à frente de tudo. E o momento de maior humildade de Pedro, né, humildade que vem muitas vezes com o pecado, é de reconhecer, não, Senhor, eu não sei de nada não, Senhor. Eu não sou nada. Eu me achava extraordinário demais, mas eu já vi que eu sou ordinário. E isso não é ruim, não. Porque como é bom ver um Deus extraordinário se preocupando com pessoas ordinárias como eu. Tu sabes, Senhor. A forma que Jesus exorta, sabe, Pedro, parece a forma que Bela me exorta. Eu estava tomando banho com Bela e vocês sabem que Bela coitada de Bela, é um anjo. Uma vez a professora me procurou e disse, pai, eu queria que você conversasse com Bela. Eu fiz, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Todo dia acontece, né? Aí ela disse, não, pai, é porque eu cheguei na sala e estava um menino no cantinho do pensamento.
Aí eu disse, fulano, saia do cantinho do pensamento, por que você está aí? Aí o coleguinha fez, foi Bela que me botou. Aí a tia fez, Bela? A sua amiguinha Bela, ele fez, Fez, não, meu amor, pode sair. Ele fez, não, só quando Bela tirar. Então você vê que Bela é uma pessoa opressora dentro de sala, né? Lá em casa tem uma regra que não pode fazer xixi no banho. Isso é uma regra que eu acho que todo mundo aqui tem, isso é uma coisa de higiene, né, meninos? A gente nunca faz xixi no banho, não é verdade? No banho que eu digo é na parte do chuveiro, né? Ah, mas eu miro o ralo, mas a esposa não gosta. Essa desculpa não vale para as esposas, tá certo? Ah, mas eu tenho uma mira boa, vai mesmo no fundo do ralo. Não dá certo, tá? As esposas não deixam maridos fazer xixi no ralo. E Bela aprendeu, né, que não pode fazer xixi no ralo. E quando eu vou dar banho em Bela, eu faço na frente dela. Eu fiz dia desse, e ela, papai, mamãe já disse para o senhor que não pode fazer xixi no ralo. Eu, meu amor, esqueci e tal. Mas passou, né, Bela? Ela, não faça de novo, viu, papai? Aí esses dias, fiz de novo sem querer. Bela, Espírito Santo estava lá, acusou na hora. Ela fez assim, papai, toda vez a gente está aqui e você faz xixi no ralo, não é? Eu, Bela, não vou mais fazer, meu amor, desculpa, não pode fazer, está errado, papai errou, a bexiga do papai tem vontade própria e tal, e saiu, ela fez. Toda vez, papai. Toda vez eu digo para papai e papai desobedece. Fiz, Bela, não vou mais fazer, meu amor. Eu errei, reconheço que errei. E vamos embora, vamos tomar esse banho feliz? Mamãe chegar, eu vou dizer à mamãe. Meu amor, pode dizer, papai errou, papai já sabe que errou. Vamos seguir nossa vida em paz? Vamos, vem cá, papai, passar o sabonete. Tá. Aí ela vira de costas, abre assim, eu estou esfregando ela. Aí ela diz assim, mas eu vou dizer à mamãe, viu, papai? Eu falo, meu Deus do céu, se essa mulher for graciosa de jeito para repreender os amigos dela, imagina, né? Sabe quando você erra e você reconhece que errou? Eu reconheci que errou, estou aqui confessando publicamente. Minha esposa já está lá, jogando Veja no banheiro agora, em casa. Dragão, né? Mijei tanto que vai ter que ser dragão. Aí vem alguém mostrar que você está errado e tem que ficar apurrinhando toda hora. Não é lhe transformar, lhe fazer, deixar de achar que é extraordinário e lhe colocar no seu lugar como ordinário. Não, existem pessoas como minha filha que quer lhe pisar. Que quer mostrar que está certo, entendeu? Que quer lhe destruir no processo. Né? O que eu falo isso é porque muitas vezes essa é a forma que a gente vive igreja. Um lugar que era para ser um lugar de graça, inspirado na pessoa de Jesus, que de forma tão graciosa exorta Pedro. Olha a forma que Jesus exorta Pedro, gente. Nem precisou exortar Pedro. Assim, Pedro, aí você que me ama ainda mais do que todo mundo, como você dizia? Não, Jesus, agora eu já entendi que não. Jesus estava mais do que resgatando ali, colocando alguém no lugar dele como ordinário, mas estava resgatando a vida dele, estava resgatando o ministério dele. Ali, em volta da fogueira. Para encerrar, versículo 18 a 22. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Siga-me, esse era o ponto. Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Esse era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Isso é João. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Aí Jesus dá o chamado coice em João, em Pedro. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, coma torta.
tua irmã atrás da porta. Siga-me você. Pedro não tem jeito, gente. Vocês entenderam aqui? Tá lá, Pedro e Jesus, né? Tu me ama, eu gosto. Tu me ama, eu gosto. Tu me gosta, eu gosto. Abraça, abraça, feliz, acabou, vamos feliz. Olha em volta da fogueira, vou pescar, não vou mais, vou pescar a vida. Aí Jesus, Pedro, então me siga, eu sigo Jesus e vamos lá. Aí do nada João tá atrás. Por que João tá atrás? Não sei, né? Como é que tem duas pessoas ali conversando com Jesus, João atrás? Não sei, mas João estava atrás. Aí está Pedro aqui, abraçado com Jesus. Em volta da fogueira, coisa linda, eu te gosto, vamos lá, vida nova. Olha para trás, João seguindo os dois. Aí Pedro faz, Jesus. Sim, aí Jesus diz, Pedro, então é o seguinte. Pedro, ele deu um negócio duro para Pedro. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está chamando Pedro para uma obra, para um ministério, e esse ministério significa que ele vai ter que ir para lugares que ele não quer ir. E Jesus diz isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. A história da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus chama Pedro para segui-lo, que significaria que ele iria morrer no crucificado de cabeça para baixo. Pedro dá aquela engolida seca, aquele cuspe evaporado que desce aqui, ó. Eita, Jesus, né? Mas eu vou, Jesus, eu vou. Aí ele vê que João está atrás. Aí ele diz assim, e ele ali, ó. Quem, Pedro? Eu estou falando de tu, Pedro. Não, eu sei, eu já sei, vou morrer de cabeça para baixo e tal. Beleza. E aquele ali atrás? Vai morrer como? Né? Pedro sendo quem? Pedro. Ele sendo ele. Falando besteira. A resposta de Jesus é tão amorosa. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Hadouken! Se eu quiser que ele nem morra, igual a tu que vai morrer de cabeça para baixo, o que te importa? O povo achou que João não ia morrer por causa dessa resposta, mas não, Jesus só estava fazendo uma pergunta retórica para ele, né? O que eu quero focar aqui é o seguinte, olha como um Deus extraordinário usa pessoas ordinárias. Esse mesmo Pedro que queria saber como é que João ia morrer. Ou a pergunta que se faz, meu ex vai morrer como, Senhor? Imagina, tu chega no céu, chegou no céu como? Por Jesus. Aí chega no céu e diz, ei Jesus, que legal, estou no céu. Tá, minha filha, seja bem-vinda à casa do Pai. Aqui na minha casa tem muitas moradas. É meu ex. Ele vem para cá, vem. E ele vai morrer como? Que te importa, né? Olha quem chega no céu, olha quem é usado por Deus. Pedro. Quer mais ordinário que Pedro? Não. Pedro sou eu, gente. Pedro é você. Quem de nós aqui não é afoito demais ao falar? Quem de nós aqui nunca foi pescar? Porque estava com vergonha de fazer o que tinha que fazer? Quem de nós não se perdeu em outras coisas no meio do caminho? Quem de nós foi embora e não voltou? A grande questão é que não é preciso ser extraordinário, espetacular ou grandioso para se viver uma vida cristã robusta, cheia de significado e alegria diante de Deus e do próximo. O que a gente vai ver nas próximas 3 mensagens de janeiro é que existe muita alegria e existe muita profundidade e existe uma vida cristã muito maravilhosa quando a gente entende o valor de viver as coisas ordinárias da vida. Agora, a primeira coisa que a gente precisa é entender que nós somos essas pessoas. Nós somos pessoas ordinárias, nas mãos de um Deus extraordinário, que pode fazer através da nossa vida coisas extraordinárias.
Agora, a grande maravilha é ver um Deus tão grande usar pessoas tão pequenas como nós, tão ordinárias como nós. E Ele nos usa quando a gente consegue voltar para casa. Voltar sempre. Eu fiquei pensando nessa frase. Eu não sei bem de onde veio essa frase na minha cabeça. Mas eu tive um final de ano assim, muito que eu sempre gosto de fazer. Eu gosto muito de final de ano. Eu não gosto de festa, não gosto desse nhen. Eu nunca passo o ano novo com ninguém. Eu sempre passo sozinho em casa. Porque eu gosto muito da ideia de um novo ano. Todo ano eu tiro para reavaliar a minha vida. Sabe? Todo ano eu tiro para olhar para o meu ano, sabe? Para pensar, meu Deus, o que é que eu fiz esse ano? Onde é que eu queria ter chegado? Onde é que eu cheguei? Onde é que eu não cheguei? Eu estou distante? E é muito comum no final de ano eu me perceber distante em alguns lugares. Distante em alguns pontos. Estou falando que você está desviado, prostituído, drogado, Emanuele, 14 anos. Não estou dizendo isso não. Emanuele não, como é o nome da menina? A menina drogada lá, prostituída, é como? Cristiane, obrigado. Tinha um velho ali. É um filme antigo, gente. Passe, deixa para lá. Do tempo de Esqueceram de Mim. É antigo. Não estou dizendo que você está prostituído e drogado, não. Não estou dizendo que você está... Nada disso, não. Mas existem áreas na nossa vida que o final do ano é um momento muito propício para reavaliar. Para reavaliar. Não sei se você fez isso. De você passar agora esse momento e dizer, tá, Deus, olha a oportunidade que Deus nos dá. A oportunidade de viver ciclos. A oportunidade de recomeçar. A oportunidade de começar de novo, de começar de um outro jeito, de dar um fim nas coisas. A possibilidade de dar um fim nas coisas, gente, é a coisa mais maravilhosa que tem. Às vezes você está lá pescando, vivendo uma vida que tem nada a ver para você, aí você chega o final do ano, você pode parar e dizer assim, peraí, velho, não é aqui que Deus me quer. Não é nesse lugar que Deus me quer. Você está num relacionamento sem futuro, sem lógica, sem nada, sabe? Caramba, eu preciso viver esse relacionamento, preciso continuar isso. O que é que esse ano passou? O que é que eu ganhei com esse relacionamento? Ganhei nada, ganhei dor de cabeça, ganhei estresse, ganhei sei lá o quê. Ganhei tanta coisa, ganhei nada com esse negócio, entendeu? Ganhei nada nesse relacionamento. Estou fazendo um curso aqui que não me traz nada. Estou fazendo aqui 3 coisas ao mesmo tempo na minha vida. Eu só tenho cansaço, só tenho estresse, só tenho ansiedade. Isso não me dá nada. Eu tenho feito coisas, eu não tenho feito coisas. Eu estava em determinados lugares, saí e não voltei. Não voltei por vergonha, não voltei com medo, não voltei porque achava que Deus não me aceitaria mais lá. Eu que tenho dons, que tenho talentos, que tenho coisas maravilhosas que Deus me deu. Eu sei aconselhar, eu sei discipular. Eu já vivi uma vida com o Senhor, mas por alguma coisa eu me afastei, mas eu não consegui voltar mais. Eu acho massa final de ano, porque o final de ano é o momento que você pode parar e dizer assim, peraí, o que é que está enterrado na minha vida? Final de ano, recesso final de ano, sabe o que é que eu faço? Eu abro as gavetas e eu começo a jogar coisas. Eu tenho uma alegria doentia por jogar coisas. Eu me sinto jogando coisas assim, parece que eu estou... Eu abro minhas gavetas, eu vejo um monte de papel que eu olhei o ano inteiro e não quis jogar fora. Aí eu faço assim, ano que vem não vou usar. Se eu não usei esse ano todo, ano que vem eu não uso. Aí eu pego o papel e amasso o papel. Existe algo aqui espiritual. Quando eu amasso esse papel, eu vou sendo tomado pelo Espírito Santo. Alguma coisa acontece. Eu amasso, eu jogo, e aí eu livro. Aí quando eu olho minha gaveta, eu abro a gaveta, velho. Não tem nada. Ela estava poluída, estava suja. Qual é aquele bicho que fica em papel? Como é o nome? Como? Traça. Tinha traça na minha mesa. Traça em papel que eu nunca li, eu não ia ler, mas eu ficava guardando ali por um apego doentio a manter aquilo ali, não sei porquê, porque um dia talvez eu leia, eu não vou ler, aí eu jogo as coisas. Eu peguei roupa que eu não ia mais vestir, eu achava que eu ia emagrecer 10 quilos, eu engordei 2.
Se eu não emagreci 10 o ano todo e eu engordei 2, que esse ano eu não vou fazer, eu doei roupa. Eu abri, esvaziei meu armário, assim, eu quero as roupas de gordo, que eu sei que eu não estou emagrecendo mesmo, entendeu? Joguei roupa, sabe, livro, vendi livro. Ainda tem alguns, fica o contato aí, tá? Vendi, me desfiz de livro, me desfiz de papel, me desfiz de sujeira, limpei gaveta, limpei armário, limpei a vida. Ano novo, gente, é maravilhoso que você pode recomeçar as coisas. Você pode se desfazer de coisas, você pode parar de fazer coisas que você sabe que não agrega nada na sua vida e você pode voltar. Eu fiz uma única coisa, eu fui no Jacaré, dia 1º de janeiro, foi quando eu me desenterrei de casa. Passei o 31 dormindo, fui dormir de 8 horas da noite. Foi tarde, Davi dorme às 7h30. Aí esse dia a gente foi às 8. Aí ele ficou no meu peito, dormiu na rede. Eu acordei por causa de fogos, não sei porque o povo estoura fogos. Eu acordei, Davi acordou, eu olhei para ele e fiz, feliz ano novo, Davi. Davi fez... Dormiu. Eu não dormi tão rápido, mas eu fiz uma pequena oração. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um ano. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Obrigado pela oportunidade de voltar. E aí eu fui lá no Jacaré. Passei um tempinho lá com minha família, com Dai, Bela, Davi. E quando eu estava saindo de lá, eu vi uma placa que dizia assim, volte sempre. Eu achei legal essa frase. Essa frase sempre está em lugares que são especiais. E existem muitos lugares especiais na nossa alma que a gente abandonou. E Jesus é tão extraordinário que procura pessoas ordinárias como nós para dizer, volte sempre, meu filho. Esse é um novo ano. Você é muito bem-vindo aqui. Você é muito bem-vindo como Rede Nuvem, como um cristão buscando ao Senhor para recomeçar, sem vergonha pelo que aconteceu, sem mágoas pelo que passou. Zere, esvazie as gavetas, esvazie o armário da sua vida, limpe tudo e volte sempre. Que Deus nos abençoe.